Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a maravilhosa graça, paz e o amor de Jesus estejam com você, ok? Hoje, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas que certamente vai nos orientar, e ela sempre tem feito isso, está sempre nos orientando, nos falando, nos alertando, nos curando, nos transformando, e que ela também vai nos cobrar. E hoje o nosso tema é prestando conta de nossas palavras. Prestar conta das nossas palavras. Gente, que negócio sério, né? Texto em Mateus 12, versículos 36 e 37. É seríssimo, gente. Prestem atenção. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Opa! Veja só que interessante, né? Entre algumas formas de comunicação, está a comunicação verbal, esta que eu estou aqui fazendo. É feita assim por uma conversa direta ou indireta, ou por telefone, e também através da escrita. Então, o texto de hoje, gente, nos chama atenção sobre como estamos utilizando a nossa palavra falada. Tudo aquilo que dizemos também pode ter implicações sérias, não só na nossa própria vida, mas em outras pessoas também, gente. Então, em razão disso, é importante ter prudência com as palavras, porque as palavras são, assim, imensamente poderosas, né? O mesmo poder que elas têm para construir, também tem para destruir. Então, essa palavra de hoje é assim, é muito forte, mas também muito pertinente para a gente. Então, eu vou repetir em uma outra tradução, esse texto de Romanos, o versículo 36, que diz assim: E eu lhes digo isto, vocês, no dia do juízo, terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. Olha só, gente, é na Bíblia Viva que traz essa tradução. Ou seja, os homens, as pessoas, haverão de dar conta de toda palavra utilizada, né? Toda palavra inútil que tiverem falado. Então, sem dúvida, gente, que uma das causas de grandes problemas em nossa vida são as palavras. Aquilo que falamos pode ajudar, podem informar, as palavras podem elogiar, abençoar, assim por diante, mas também podem causar uma grande tragédia. E às vezes, gente, dizemos coisas que não devemos. Vocês já pensaram nisso? E aí, acabamos por magoar outras pessoas. E também sofremos nisso as consequências devido daquilo que falamos. Então, gente, conforme as palavras proferidas por Jesus no texto bíblico de hoje, teremos que prestar contas de nossas palavras, ou seja, seremos julgados por tudo aquilo que falamos de bom ou de ruim. Certo que, né? Certo é que a vida cristã
ela deve, pelo menos deveria, né, ser reflexo da pessoa de Jesus Cristo em nós. É assim que a Bíblia tenta nos orientar. Não é nada fácil dominar nossas palavras, gente. Não é fácil, não. Mas a partir do momento que andamos com Jesus, acompanhamos os ensinos de Jesus, as orientações, que somos guiados pelo Espírito Santo, gente. As nossas palavras são, pouco a pouco, transformadas pelo poder de Deus. Essa que é a grande maravilha, a grande sacada, né? Mas a verdade é que as nossas palavras, elas precisam ser usadas em primeiro lugar para glorificar o nosso Deus e Senhor. E depois que elas sirvam para edificar as pessoas ao nosso redor. Não é verdade, gente? Vocês têm, assim, prestado atenção naquilo que é dito, naquilo que é falado, porque tem, sabe, gente, as palavras, muitas vezes, elas entram por aqui, tem muita coisa que entra por aqui e sai por aqui, não é verdade? Mas as palavras, muitas palavras entram por aqui e vão parar aqui, ó, no coração, gente. E torturam as pessoas, magoam as pessoas. Então, às vezes, as palavras malditas, né? Não, eu digo assim, malditas, não benditas, elas acabam trazendo divisões, afastamentos, intrigas. E olha, eu sei que nós sabemos que as palavras, quando não são refletidas, a gente precisa refletir naquilo que fala, né? Ter cuidado naquilo que fala, porque a gente pode causar uma tragédia na vida de alguém, pode causar uma tragédia na nossa amizade, dentro da nossa família. Mas essa palavra o Senhor Jesus está falando para nós, cristãos, que estamos dentro da igreja constantemente. Nós, cristãos, temos cuidado daquilo que é dito. Eu nem vou entrar na problemática da fofoca, né? Nem vou entrar nessa problemática, que aí é um outro capítulo da Bíblia, é uma outra história que vai assim também nos orientar. Então nós vamos ficar aqui, por enquanto, com as palavras que são ditas dia após dia. Então, assim, gente, fique atento, né? Fique atento, fique esperto, como diz aí a gíria de hoje. Uma palavra dita rápida, sem pensar, ela pode trazer consequências ruins, né? Por mais tempo que a pessoa possa imaginar. Tem palavras que elas perduram, olha, gente, e vão longe, fazem estrago. É interessante que aquilo que nós falamos aqui, ela, olha, gente, ecoa, ecoa e vai longe, e vai rompendo barreiras e atinge outras pessoas. Precisamos pensar nisso. Gente, eu não sei, as coisas incomodam, né? Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e falei, vou falar alguma coisa disso. Então, é isso. Nós teremos que dar conta de cada palavra que nós tivermos falado à toa, né? Toda palavra inútil nós vamos prestar conta. Então, que nós, né, a nossa orientação de hoje, o texto de hoje, é que nós venhamos aprender a refrear a nossa língua. Né? Refrear a nossa língua. Não é fácil. E não nos deixarmos corromper pelo mundo. O mundo tem corrompido o nosso falar, né? Para que no fim não venhamos a enganar a nós mesmos, dizendo que, muitas vezes a gente diz isso, que somos a imagem de Cristo, sendo a realidade completamente diferente. Presta atenção, Cristo falava aquilo que era correto,
Cristo não era fofoqueiro, não, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus cuide da nossa língua, do nosso falar, da nossa vida. Que Deus abençoe e Deus derrame ricas bênçãos sobre sua vida. Amém.